É isso aí, galera. Como eu havia dito anteriormente, hoje nós temos uma entrevista muito importante, especial para nós aqui de São Paulo, paulistanos, paulistas, que é a nada mais, nada menos do que a senadora Marta Suplicy. Oi, beijo. Muito bom, primeiramente agradecer a senhora, muito obrigado de ter Prazer. vindo. A gente sabe que a agenda tá cheia, o tempo é curto, muita coisa para se fazer lá no Senado, mas enfim, é isso aí. Primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora, como que foi chegar até a TV Mulher? TV Mulher é isso, né, cara? César Filho, na Rede Globo de televisão, eu era garota, eu assistia. Não tão garota assim, mas eu assistia. Como é que foi chegar lá? Olha, foi um convite, eu nunca tinha feito televisão e eles pediram para fazer um teste e eu fui bem no teste e comecei a fazer. E eu era psicanalista, então foi uma experiência complicada como psicanalista você aparecer na televisão. Mas eu senti que era muito próximo do que eu gostaria de fazer, no sentido de ajudar milhões de pessoas. E trabalhar no consultório, você ajuda aquelas poucas. A senhora é psicanalista. A linha da senhora é freudiana? Qual é a linha da senhora? Melanie Klein, Freud. Então tá bom. E a política, como é que chegou? A política foi mais ou menos um certo momento, o PT me convidava muito para entrar para ser candidata. E eu não tinha muito interesse, porque eu gostava muito do que eu fazia. Mas aí eu achei que o que eu tinha feito na TV Mulher, em termos de lutas que eu acreditava, principalmente para o empoderamento da mulher, para os casos dos homossexuais, que ainda era muito tabu, tudo isso não ia mudar se não tivesse lei. Então eu pensei, eu já escrevi 9 livros, eu já fiz o que eu podia na televisão, eu vou fazer lei. E essa foi a decisão que me levou para a política. Bacana. Tarde da vida, tarde da vida. Tarde? Será? Eu comecei, acho que eu tinha 40 e poucos anos, foi tarde. Talvez madura, digamos assim. Ah, não, eu aprendi muito depois de lá, muito. Quando eu cheguei na prefeitura, eu tinha uma experiência já do parlamento, Isso. mas depois que eu saí da prefeitura foi que realmente eu acho que revi muitas coisas, posições, ocupei 2 ministérios, acabei saí do PT, tudo isso foi um processo de maturidade, de pensar, começar a pensar diferente. Então. A senhora acredita que alguma coisa, quando prefeita de São Paulo, a senhora tenha feito, naquele momento, acreditava-se que era aquilo que deveria fazer, mas hoje a senhora não faria novamente? Ah, sim, a questão das taxas foi bem negativa. A do lixo. Porque a intenção era boa, no sentido de arrumar o recurso para poder os caminhões de lixo poder se modernizar, ter coleta seletiva na cidade, poder tirar lixo de favela. Mas a população não tinha mais condição de contribuir. Era um momento muito difícil para o país, com muita dificuldade já econômica. Tanto é que eu tive que fazer uniforme escolar, material, porque as crianças não iam na escola se chovesse 3 dias. A roupa não secava. Então ali faltou essa sensibilidade. E hoje eu não faria de novo. E também a premência, sabe quando você é prefeita? É assim, vamos fazer essa taxa de lixo, precisa para isso, porque senão nós vamos ter dinheiro. Tanto é que até hoje não fizeram essas melhorias no lixo, né? Mas e vai fechar o orçamento. Então você tem que resolver. E eu dizia, me diga com quanto está vivendo uma população por tal salário, quais as despesas do que está sobrando, se dá para entrar isso. Não era, o montante era R$6, não era tanto, mas uma família que está com dificuldade Então eu quero saber quanto afeta. Não conseguiam me dar os dados. E não me davam os dados, porque a prefeitura é muito atrasada, não sei se melhorou, né? Na questão de digitalização. Né? Quando eu entrei era na Condular, a gente melhorou muito. Deve ter melhorado, espero. Mas esses dados não chegavam. E tinha que decidir, porque o orçamento tinha que ser fechado para entrar no ano que vem. E aí eu resolvi decidir e surpreendi. Uma coisa desse nível, dessa seriedade, não pode ter pressão e se for para decidir, não decida, não faça. Muito bom. Posso fazer uma pergunta agora para finalizar esse assunto? Em cima deste assunto? Digamos que a senhora fosse prefeita de São Paulo hoje. Digamos, esse é um exemplo. A senhora hoje, no dia 15 de julho de 2016, a senhora daria anistia para aquelas pessoas que ficaram com a dívida da taxa de lixo? Penso muito nisso. Que bom que você perguntou. Eu nem sabia que algumas não tinham vago. Outro dia eu recebi umas queixas
Eu falei, mas como é que aconteceu? Teria que ver juridicamente como fazer, mas certamente daria. Daria anistia. Daria. Muitas pessoas, eu fui abordado na rua agora, uns dias atrás, de uma amiga nossa, que possui 2.300 e poucos reais de taxa de lixo. Pois é. Agora, acredito eu também que se houvesse, porque logo em seguida o José Serra foi prefeito de São Paulo, e ele, talvez numa questão eleitoreira, aí é o munícipe, tá? Antônio Carlos Famelli Júnior que está falando, talvez numa questão eleitoreira, ele tenha dito, vou acabar com a taxa de lixo, porém ele não se preocupou o que aquilo poderia acarretar, as pessoas que não pagaram, e aí veio se arrastando, mas né? eu imaginei que tivesse essa situação. Outro dia me falaram na rua, também comentaram comigo, e eu falei que eu vou averiguar, porque eu gostaria de fazer isso. Senadora, mais uma pergunta. Existe na Constituição do Estado de São Paulo, eu vou falar isso, algumas pessoas não vão entender, mas cada estado tem a sua Constituição, não é isso? Cada município a sua lei orgânica, né? Na Constituição do Estado de São Paulo, só não me lembro agora qual é o artigo, mas eu posso verificar isso, consta lá que o governo do estado pode e deve fazer consórcio com todos os municípios a questão hídrica. Acho que a senhora tem esse conhecimento tanto quanto eu, não é isso? Por que São Paulo não faz? Ou faz e eu desconheço? Faz, mas não é uma coisa boa para São Paulo. É sempre uma briga para ver como isso se resolve. Tem que ser revisto. São Paulo não tem uma inserção nessa área como deveria, em relação à questão do uso da água. Não sei se a senhora concorda, né? São 9 cidades, se eu não estiver enganado, se eu estiver me corrigindo, são 9 cidades que pegam toda a Bahia ali de Mariporã, na Rocha. Não sei exatamente quantas acho que é 9 mas, cidades. Mas São Paulo tem que ter outra postura e vai começar outra negociação em relação à SABEP. Um município, no caso, não é isso? É, porque o recurso da SABEP tem que ser investido e não é investido na cidade. Então isso tem que ser revisto. Não sei se a senhora tem conhecimento ou não dos piscinões da cidade de São Paulo. Se a senhora... Eu fiz 9, eles eu sei, eu sei. Mas eu digo que a senhora tem conhecimento do que acontece hoje nos piscinões. O depósito a céu aberto de lixo. Não, parece que não vão muito bem, né? Não, nada vai muito bem. Isso aí eu sei que não. Mas agora nós vamos ter que construir mais alguns piscinões, que é incompreensível que algumas regiões que poderiam ter as enchentes sanadas não foram feitas, né? Eu tive uma discussão com o vereador aqui da Câmara Municipal de São Paulo, e eu não sei se ele não soube me responder ou se ele achou que aquela era a resposta mais prática e rápida. Por que a água, os piscinões não podem servir como uma forma de captar água e essa água ser reutilizada? Um sistema de reuso para aquela água, existe essa? Aí ele veio falar uma questão, que a água é muito poluída, é uma... Não sei, eu acho que poderia até ser uma ideia, mas provavelmente muito cara. Mas não sei, é um assunto que nunca nos debruçamos. Uma coisa interessante que nós fizemos, além dos piscinões, foi uma lei que obrigou todos os grandes estacionamentos ou shopping centers que forem concretar tudo, fazerem o seu piscinão. Isso existe hoje em São Paulo. É da senhora também essa iniciativa também? Muito bom. Um segundinho, a gente volta já. Voltamos, galera. Vai rápido, hein? Vamos lá. Senadora, a senhora, quando prefeita de São Paulo, a senhora procurou fazer bastante coisas. Por exemplo, eu acredito que a iniciativa do CEL foi uma das melhores. Aí é minha opinião. Já fiz show no CEL, né? E para mim é um dos aparelhos mais perfeitos que existe na cidade de São Paulo. Porém, hoje requer algumas melhorias, algumas coisas que é necessário fazer. Tudo evolui, não é isso? Agora... Não é porque tudo evolui, é porque foi abandonado. Também. O que acontece? Mas eu vou voltar à cultura. Por que a nossa cidade de São Paulo, ela não consegue valorizar, não consegue os seus artistas, o seu povo, porque valorizar não é você abrir um espaço lá para fazer cultura. Estou falando da nossa cultura, a nossa origem, a nossa história, da onde a gente vem, quem foram os nossos pioneiros no rádio, na televisão. Por que não existe essa valorização em São Paulo, culturalmente falando? Eu acho um ponto importante, que eu sempre achei que nós devíamos valorizar a própria cultura paulistana, né? Isso, por cada CEL que foi inaugurado, nós fazíamos, antes de inaugurar, uma pesquisa em toda a comunidade, principalmente nas escolas, tinham que fazer com os avós e com os pais.
de onde tinham vindo, há quanto tempo. Depois, quando a gente fazia exposição, pegava as fotos das famílias e tal, era lindo, porque ia a avó e com a criança, ela falava assim, olha, aqui é quando eu cheguei nessa região. Você vê, aqui não tem mais, agora tem um predinho, aqui era a minha casa. O outro falava, a gente tinha um curtume aqui, o outro... Cada um lembrava. E as crianças, então, tinham aquela ideia de pertencimento. Isso é muito importante, aquela comunidade ter. E isso, se você não trabalha na escola, tudo mais, acaba se perdendo, inclusive com o folclore também, né? Porque como a cidade é feita, a nossa cidade é cosmopolita, nós temos áreas que são mais italianas, áreas mais japonesas, áreas mais nordestinas. E o folclore de cada área tem que ser trabalhado, porque senão se perde nas gerações. E eu acho isso tão importante. A comunidade japonesa faz isso muito bem, ela consegue manter, né? A italiana um pouco também, com aquela festa da queropita, umas festas. Sim. A moca que tem na língua tombada. Mas eu acho que os nordestinos também, mas poderia ser mais. Eu acho muito importante a gente é rico em São Paulo porque nós temos essa cultura de vários povos, de várias regiões do Brasil, de vários países. Isso que dá essa força em São Paulo, essa pujança. E agora nós temos também indianos que vão ser cidadãos brasileiros, né? Vão se integrar e vão trazer uma riqueza que também esse caldo que São Paulo tem é fruto de toda essa migração. Culturalmente falando, dentro da cultura, para encerrar, eu nunca vi, acho que de 6, 7 anos para cá, piorou de verdade. Os prédios históricos, coisas na época construídas pelo escritório de Ramos de Azevedo, arquiteto, para mim, um dos mais brilhantes. Aquele problema que o Castelinho da São João tem até hoje, que ninguém, né, do Estado, mas pertence à nossa cidade. Ali na Consolação também tem um casarão muito antigo, enfim. Por que isso é tão largado, é tão deixado de lado? O que acontece? Tem uma explicação para isso? Eu acho que, como o recurso nunca dá para tudo, acabam penalizando mais as áreas históricas, os monumentos, né? Isso não é uma questão só de São Paulo. Eu acho que isso é uma tristeza no Brasil inteiro, né? Nós temos muitos monumentos que estão se degradando e o recurso acaba não sendo suficiente para isso. É um desvirtuamento do que é importante, porque um povo, sem os seus monumentos, a sua história, ele vai perdendo a sua identidade. É exatamente o que a gente falava. E a coisa mais forte como identidade de um povo é a sua cultura. É isso que é a cultura. É a identidade que nós temos. Por exemplo, eu sou loura, tenho olho azul, você é clarinho. Se a gente for perguntar o que você mais gosta de comer, o nosso povo, é feijoada. O que a gente gosta de dançar é samba. O que a gente gosta de escutar, né? Sim. Nós temos uma identidade muito forte africana. E isso não é recuperado pelo brasileiro. E não tem isso forte também na escola e nem na uma percepção de quem nós somos, né? E eu tinha muita vontade, quando eu fui ministra da Cultura, da gente fazer um museu afro-brasileiro, né? E caminhou muito bem essa ideia. Depois acabou, nós conseguimos até um terreno maravilhoso, no lugar mais importante do Brasil, mas acabou não se concretizando e também falta de recursos para sair. Mas isso é uma ideia que está lá. Conversei até com o ministro novo, contei da ideia, ele também é muito entusiasmado com isso. E nós temos que resgatar a contribuição do africano para o nosso processo civilizatório. A forja foi trazida pelos africanos. Os tecidos, eles que era proibido, só comprava tecido pronto, o Brasil não podia tecer, mas as grandes fazendas de escravos começaram a usar, a tecer, porque os escravos que viraram escravos sabiam fazer. Então, tem que ter um reconhecimento da contribuição africana, depois para a comida, a gastronomia, a música, e também tem que resgatar também a parte do sofrimento, que isso a gente tem um envergonhado que não fala, né? E esse museu era um museu que ia lidar com a dor, com o sofrimento, mas ele ia lidar também com o resgate da autoestima de sermos quem somos, né? E o que devemos ao povo africano. Maravilha. Bom, gente, o negócio é o seguinte,
A equipe dela e a nossa também está aqui, porque o horário é apertado. Enfim, quero agradecer a senhora de todo o coração. Um prazerzão, mais uma vez, uma simpatia, pessoalmente. E como prefeita, para mim, foi muito boa, tá? Muito boa mesmo, com algumas coisas, né? Que depois nós vamos bater um papo sobre, mas na nossa avaliação, uma excelente prefeita, uma boa senadora e continue assim, firme e forte. Tá bom? Valeu, meu cara.